Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BID, Business Inteligência Descomplicado. E a gente chegou aqui no módulo intermediário, na aula 7. Lembrando, recapitulando aqui na aula 6, a gente falou um pouquinho sobre funções, né? E agora aqui na aula 7 a gente vai falar sobre modelagem de dados, já no dashboard. Então vamos iniciar aqui com a abertura do menu, só fechar esse aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dica, né? Buscando origem de dados diretamente no Looker e propriedades de gráfico na área de configurações, tá? A gente vai falar sobre todos esses itens aqui: fonte de dados, dimensão, métrica, filtro, dimensão do período, filtro de período, padrão, classificar e interações de gráfico, que é muito bacana também. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso dashboard. Muito bem. Como eu falei lá, a gente está buscando aqui origem de dados diretamente no Looker. Já aconteceu comigo de eu receber um dashboard para poder modelar, feito por uma outra pessoa, e essa pessoa sequer sabia a origem do dado, né? Para ser tratado, não sabia com quem estava, etc e tal. Isso costuma acontecer bastante. Estava no Drive de alguém que compartilhou aquela planilha, ela não sabe. Então a gente tem uma maneira muito fácil de descobrir de onde é que estão vindo esses dados e abrir essa planilha para leitura. Então vou vir aqui em recursos, gerenciar fonte de dados, e visualizo qual é a página aqui. Vou clicar em editar essa fonte de dados, tá? E aqui eu vejo quais são os dados que estão sendo editados, e aí eu vou clicar aqui em editar conexão. Quando eu clico em editar conexão, ele me diz qual é a planilha que isso está vindo, qual a origem de dados e qual é a pasta dessa planilha. Eu, clicando nesse link aqui, ó, eu já consigo abrir a página diretamente da origem de dados. Essa aqui é a primeira dica, né, que cobre aí buscando origem de dados diretamente no Looker Studio. Eu não preciso, né, abrir pelo Drive, etc. Tal. Eu consigo abrir diretamente daqui e isso daqui ajuda bastante quando a gente não sabe onde armazenou aquela planilha, aquele banco de dados, né, de quem é, etc. e tal. E aqui a gente consegue visualizar aqui quem é o proprietário agora, né, com quem está compartilhado, etc. e tal. Fica muito mais fácil da gente localizar esse arquivo e buscar aqui pelo nome dele dentro do nosso Drive diretamente, tá? Voltando aqui agora para o nosso... Vou só cancelar aqui, que a gente não vai utilizar mais nada. Fechar. E a gente vai para o nosso segundo item, que é a propriedade de gráficos, de configuração. A gente vai analisar essa parte aqui de configuração, tá? A gente vai ver aqui tudo sobre configuração. Vamos falar um pouquinho sobre fonte de dados, dimensão, métrica, filtros, dimensão do período, filtro de período padrão, classificar e interações de gráfico. Tá? Vamos começar aqui pelo fonte de dados. A gente já sabe que a fonte de dados é essa que a gente acabou de localizar, né? Aí fica a forma de como localizar essa fonte de dados. Mais para frente a gente vai falar sobre combinação de dados entre duas planilhas, né? Duas fontes de dados distintas. A gente pode combinar esses dados aí e utilizá-los. A dimensão utilizada, nesse caso aqui, a gente está utilizando uma dimensão de dia, mês e ano. Mas eu posso também utilizar e detalhar essa dimensão. Então posso fazer com que eu veja somente ano, mês ou somente a data em si, né? Ano, mês e a data. E aqui, perceba que quando eu fiz isso aqui, eu aumentei aqui as condições de navegar dessas outras formas vistas. Aqui ele está vendo só o mês, tá vendo? Aqui ele vê só o ano. Se nós tivéssemos 2 anos aqui, ele veria os 2 anos. Se tivesse mais que o mês de maio, nós veríamos outros meses. E aqui eu vou já abrir essa planilha para poder alterar e para a gente ver aqui. Por exemplo, eu vou alterar aqui para o mês 4. Vamos supor que seja aqui no mês 4. Isso aqui é tudo mês 4. Vamos deixar isso aqui mês 7. Tá? Mês 7. Pronto. A gente volta lá para o nosso banco de dados, vamos atualizar os dados. Olha lá, a gente já tem abril, maio, junho, julho. Tá vendo? Então, a gente já fez a modificação lá no banco de dados, a gente consegue visualizar por meses também. Aqui eu consigo visualizar por data, tá vendo? Por meses, por ano. Então, vamos fazer uma atualização lá. Vamos imaginar que esse ano aqui seja o ano de 2024. Tá? Tudo 12 aqui. 2024. Se a gente voltar para cá e atualizar, a gente vai atualizar os nossos dados. Vamos dar um redefinir aqui para voltar à condição. Já começa por 24, 12, 24, 12, 25 abril. E a gente tem aqui também abril, tá vendo? 24, 25, e aí depois os meses, dia 25, na sequência. Opa!
E aqui a gente tem o ano de 24 e o ano de 25. Então, a dimensão é muito importante para a gente também, quando a gente quer segmentar aqui e abrir, colocando mais dimensões, tá? A gente pode, ainda além das dimensões, né, a gente pode iniciar a dimensão, a primeira visualização de dimensão, da forma que a gente quiser. Aqui está por data, mas eu poderia colocar aqui a primeira visualização por ano, né? Então, quando a gente abre o dashboard, ele já vai ser apresentado aí por ano a primeira visualização. E ainda posso incluir dimensões detalhadas, a gente vai falar um pouquinho sobre dimensões detalhadas em outros exemplos mais adiante. Vamos falar um pouquinho agora sobre métricas. As métricas. Eu ativei aqui a quantidade, a quantidade dos itens, né? Vim aqui em estilo aqui, fiz a ativação aqui da quantidade para a gente poder falar um pouquinho sobre métricas. Vamos lá. A gente inicia aqui as métricas com record count. Então, meio que o próprio Looker Studio já deixa a contagem de linhas, né? Percebam que a gente tem hoje 20 linhas. A gente tem 20 linhas, deixa eu contar aqui a contagem. 20 linhas de dados, né? Então vai da 2 até 21, aí são 20 linhas. E essas são as mesmas 20 linhas que ele contempla aqui. Vou mudar aqui para ano, fica mais fácil, a 3 com 17, né? Ele está fazendo isso já do método automático. Mas e se ele não fizesse isso aqui? Se ele não colocasse para a gente esse método? Eu posso utilizar qualquer outro KPI aqui, né? Qualquer outra coluna aqui para fazer essas contagens de dados. Eu posso vir aqui, por exemplo, utilizar sexo, se eu quiser. Né? Só pegar aqui, ó. Vou deixar junto para ficar mais fácil. E aí eu vou vir aqui e vou pedir uma contagem de dados. Pode ver que ele vai repetir o mesmo número, tá vendo? Vai fazer essa contagem para a gente da mesma forma, tá? Então o record count serve para nos ajudar aí e facilitar a nossa vida bastante na hora da contagem. Sobre métricas opcionais e controle deslizante, eu vou falar nos gráficos que a gente vai fazer posteriormente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de filtros. E para que servem os filtros? Por exemplo, se eu não quisesse mostrar nesse gráfico, por exemplo, ou melhor, vou fazer com esse aqui. Se eu quisesse tirar, por exemplo, as pessoas, né, que têm 34 anos, eu quisesse fazer alguma exclusão, eu conseguiria fazer através do filtro de dados. Poderia adicionar um filtro aqui, criar um novo filtro. Eu vou renomear esse filtro excluir pessoas 34 anos. E aí posso aqui excluir ou incluir, né? Ou fazer uma composição de filtros. Eu vou fazer de modo simples aqui para a gente ser mais objetivo. Mas eu posso pegar a idade e excluir aqui tudo que for igual. E aqui eu tenho várias opções, né? Igual, entre, maior, menor ou nulo, né? Igual a 34 anos. E quando eu salvar isso aqui, esse 34 vai desaparecer para esse filtro aqui. Prontinho. Então eu excluí, né, a condição de 34 aqui no filtro. Para alguns casos, isso nos ajuda bastante, né? Quando a gente quer fazer uma exibição pontual, né, de um gráfico no dashboard, isso ajuda bastante. A função filtros ela é bem extensa e a gente vai falar mais sobre ela durante o curso, né, em outros exemplos para a gente. Aqui é somente um overview mesmo, para a gente saber como é que ela se comporta e como funciona. Tá? Nós podemos agora falar um pouquinho sobre dimensão e já falando também sobre filtro de período. Né? Eu vou utilizar esse outro gráfico aqui para poder falar disso. Vamos abrir aqui para a data, para ficar mais fácil. Então eu posso utilizar essa dimensão aqui de data, que a gente tem aqui, e posso fazer uma personalização do filtro para esse gráfico aqui. Por exemplo, eu quero que esse gráfico utilize uma filtragem de período, tá? Nos últimos, somente, por exemplo, que ele apareça ali somente o mês de junho, de 1º de junho até o dia 30 de junho. E eu vou aplicar. Opa, deixa eu pegar aqui. Acho que a gente não tem, deixa eu ver que período eu tenho aqui. Não tenho junho, só tenho julho. Vamos lá. De 1º de julho a 30 de julho. Vou pegar ele aqui por inteiro, aqui, 30 de julho. Vou pegar até o dia 26 aqui, que cobre. Vou pegar até o dia 31, pronto. Que cobre.
Ele vai trazer exatamente os 3 itens que a gente tem lá. Vai trazer só o mês de julho. Você perceba que no mês de julho nós temos apenas esses 3 itens aqui na base de dados. Então eu consigo também fazer esse tipo de filtro, né, para com qualquer gráfico que eu queira, né. Aqui a gente determinou um filtro lá por exclusão, e aqui a gente está determinando um outro filtro por seleção de datas, né. Então eu posso simplesmente ir lá e personalizar uma determinada seleção. Aqui no nosso caso a gente vai deixar ele automático, que não precisa, né. E eu posso classificar. Hoje a classificação, deixa eu abrir um pouco mais aqui, vamos aumentar aqui, vamos exibir aqui o nosso zoom aqui em 90%, para ficar mais bacana para a gente ver. A nossa classificação, ela está hoje de A a Z, e a classificação por data, tá? Em ordem crescente aqui, né? A gente está fazendo ordem crescente por data. Mas eu poderia fazer por ordem decrescente, e por qualquer outro KPI. Estou começando por 2025, indo para 2024, ou dessa forma. Ou por qualquer outro KPI também que eu queira, né? Classificar. Aí eu arrasto o KPI para cá, ou seleciono ele na lista, e aí eu classifico por um outro KPI. E agora nós vamos para o último item, que é interações de gráfico. A interação de gráfico é muito legal. Deixa eu só desfazer aqui antes, né? Vou tirar alguns filtros que a gente colocou, para a gente poder ganhar em quantidade de exibição. Também vou exibir aqui a exibição por data, para a gente ganhar uma quantidade maior de barras, para a gente poder falar um pouquinho agora a respeito desses itens aqui, que é interações de gráfico. Quando a gente ativa esses itens, me permito fazer cruzamentos. Então eu vou ativar, pode ver que todos os gráficos estão com eles desativados, tá? Eu acabei desativando todos eles. O Looker Studio ele ativa alguns, né, logo de início, mas eu desativei para mostrar a ativação. O que eu vou fazer? Eu vou ativar todos eles, tá? E vou falar sobre cada um deles. O cruzamento de filtros, ele serve para que quando eu clicar num determinado filtro, todo o dashboard vai olhar para aquele item que eu cliquei e vai fazer uma coisa chamada drill down, que é um microfiltro. Ele vai filtrar até o mínimo possível para a gente enxergar no detalhe um determinado KPI. E aqui, essa ativação aqui nos permite, se nossa planilha tivesse alguns links aqui, ele permite abrir links em uma planilha externa, né? A gente vai usar esse exemplo daqui a pouco também nos nossos próximos vídeos de aulas. Mas eu vou ativar todos aqui para vocês verem, né? Hoje, se eu clicar sobre um item, ele não faz nada. Mas se eu ativar, vou deixar todos eles aqui ativados, tá? Inclusive a classificação também, mudar a classificação para você ver como funciona. Vou deixar todos eles aqui. Esse tem 3, tá? Esse, além de cruzamento de filtros, modo de classificação, ele ainda tem zoom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o zoom. Agora que a gente tem tudo ativado, né, todos os itens aqui, eu vou deixar o cruzamento de filtros também ativado. Cruzamento de filtros apenas ativado. Depois a gente ativa o zoom aqui nos gráficos de linha. Funciona bem legal também, bem bacana o zoom. Agora que a gente tem tudo ativado, quando eu clico num determinado item do meu banco de dados, do meu dashboard, por exemplo, eu vi masculino. Então agora a gente só está enxergando aqui o que é masculino. Por exemplo, eu quero ver agora quem fez o cadastro no dia 13, somente no dia 13. Então eu vi que no dia 13 foram essas quantidades, né? 2 pessoas masculino, 2 feminino, uma de 34, outra de 45 anos. Aqui é o nome das duas. Eu consigo fazer uma visualização e fazer um drill down, né? Essa capacidade de filtrar ao máximo, né? Muito bacana fazer dessa forma, porque a gente consegue ter uma visualização no detalhe, se for o caso. Ou posso clicar apenas em cima aqui de um deles e vai aparecer exatamente esse daqui. Se eu quiser selecionar um outro, eu pressiono Ctrl do teclado e clico no próximo, e aí ele vai selecionar de maneira alternada aí, né? Quais são os que de fato eu quero. Para a retomada da condição original, ou do geral, né, eu posso clicar em redefinir tanto lá quanto em cima do gráfico na seta que aparece aí também. Por exemplo, eu quero ver esse pessoal aqui. Ele vai me trazer exatamente aquela visualização. Outro item que eu ativei, que é mudar a classificação. Mudar a classificação de A a Z. É muito, muito importante quando a gente quer classificar, por exemplo, eu estou classificando aqui pela quantidade, mas eu quero classificar por idade.
Então, classifiquei de A a Z, né, a idade. Eu quero classificar de Z a A a idade, né, do menor para o maior ou do maior para o menor na idade. Então, consigo fazer dessa classificação dessa forma também. A mesma coisa aqui, né, por sexo, feminino, masculino e feminino, consigo classificar também dessa mesma forma. Ou aqui nesse caso, por ano, por data, né, do maior para o menor, menor para o maior. E aqui quem utiliza bastante é o usuário, né, que pode fazer essas classificações na hora do filtro. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho, vamos alterar esse gráfico aqui. Vamos colocar esse gráfico como um gráfico de linhas, tá? Para a gente utilizar o zoom aqui, perceba que aqui ficou um pouco complicado de a gente ver o zoom, né? Então, quando a gente ativa a opção do zoom, lembrando que o cruzamento de dados ele vai ser desativado aí. Quando a gente ativa a opção do zoom, opa, na visualização, eu consigo ter essa visão aqui. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui a tela, para a gente poder enxergar o layout. Deixa eu redefinir o zoom. E olha só, ele mostra para mim, né, o campo que eu estou selecionando, e para o usuário isso aqui é fundamental. Muitas vezes está muito colado, aí ele consegue aplicar o zoom naquela determinada área e ter uma visão exata, né, do que está acontecendo naquele item ali, naquela visão mais aprofundada, né, e consegue ter uma visualização. Então essa é a função zoom ativada. Muita gente usa e gosta, né, quando os gráficos estão muito juntos aí, é importante utilizar a visão de zoom. Eu, em geral, deixo ela desativada porque eu prefiro utilizar o cruzamento de dados. Para mim é mais vantajoso, né? E é isso, a gente volta aqui à condição natural do gráfico original e finalizamos a aula de hoje, a aula de número 7. Próxima aula, não percam, a gente vai entrar agora no detalhe das configurações de estilo, e agora que vai começar a ficar bonito o gráfico, cada gráfico fica bonito, com nome, etc e tal, vai ficar muito bacana, a gente vai inserir agora outros gráficos também, de mapa e tudo muito bacana, muito legal, nessa nova aula aí que é a aula 8, não percam, um abraço.